Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas... Debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Vem no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aos católicos, aos evangélicos, que neste dia 26 de maio, terça-feira, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. A todo o povo de Salvador, ao povo do Recôncavo e a todo o povo do Brasil e fora do Brasil. Convosco, aquela paz que excede aos nossos entendimentos, e que as santas e benfazejas mãos de nosso Senhor, o sábio arquiteto do universo, neste dia lindo, nos envolva poderosamente, nos colocando sempre no caminho, na verdade e na vida. Meu abraço a todo o povo de Pouso Alegre que estão nos ouvindo, a todo o povo lindo da cidade de Machado, no sul de Minas Gerais, ao povo do Amazonas, Manaus, Deus vos abençoe. Recife, Caruaru, Belo Jardim, Toritama, Gravatá, Bezerros. Meu abraço a todo o povo do Piauí, do Pará, ao povo do Distrito Federal, meus amigos que aí estão, ao povo de Anápolis, Goiânia, a todos vocês da grande região, também do Rio de Janeiro, São Paulo, ao povo da grande região de Porto Alegre, da minha querida Canoas e Caxias, Deus vos abençoe. Ao povo da Europa, da África, que voltam nos assistir e a nos ouvir também por esta rede de rádios. Estamos agora também pela ICB, RN, Rio Grande do Norte, Natal, falando através da nossa emissora de rádio, Missionário Juarez Martins. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio, porque no momento em que você ouve este hino, o Bom Dia Espírito Santo está no ar há 41 anos. Bom Dia Espírito Santo. Pegue agora o copo com água,
Ponha sobre o rádio, o meu já está aqui. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá bem? De casa, sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, vai viajar, vai para uma audiência, não saia de casa de peito aberto. Apresenta a Deus a sua vida. Antes de você pegar o carro, pegar o ônibus, o metrô, o buzu, faça a Deus uma oração de proteção. Se unge com o santo óleo, o santo óleo da unção. Se unge com o santo óleo. Você não tem o óleo aí? Unge a sua cabeça com óleo e saia abençoado por Deus. Tá bem? Porque os dias são de trevas, os dias são violentos, os dias são maus. Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Já temos pessoas comunicando conosco. Wanda Soares, Deus abençoe. Marinês Linhares de Caruaru, Deus abençoe. Pessoas já comunicando comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o povo aí em Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas. Deus abençoe Patos de Minas, Paracatu. Deus abençoe vocês aí na minha querida Belo Horizonte, Sete Lagoas. Deus abençoe o povo de Betim, ao povo de Divinópolis. Deus abençoe muita gente fora da Bahia, assistindo Bom Dia Espírito Santo agora pelo Facebook e por esta cadeia de rádios. É gostoso levantar as mãos e dizer Bom Dia Espírito Santo. Gente na Suíça, na Suécia, na Alemanha, na França, muitas pessoas em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Toronto, no Canadá, muitas pessoas em cidades nos Estados Unidos, pessoas também na cidade no Amazonas nos assistindo, Paraupebas, Codó no Maranhão, Imperatriz. Deus abençoe. Esta é a maior rede de louvores a Deus do rádio brasileiro. E é gostoso levantar pela manhã. É maravilhoso ter paz com Deus, paz com os homens, colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Deus abençoe o povo aí de Três Marias. Wanda, Bispo, a paz, Wanda, Deus abençoe. Pode mandar para mim um ok, um foguinho, uma mãozinha, tá bem? De qualquer parte do Brasil, aonde você estiver acessando o Bom Dia Espírito Santo, comunica comigo, porque amanhã eu subirei ao altar de Deus em 6 horários e apresentarei ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em oração e jejum, o seu pedido, o pedido pela família. Manda para mim o nome da sua família, aliás, o sobrenome da sua família. Você sabia que às vezes há uma praga, uma peste, uma maldição no sobrenome que você carrega? O seu nome, quem deu foi a mãe e o pai, mas o sobrenome veio, de gerações passadas. E às vezes houve derramamento de sangue, invasões, desrespeito por parte de pessoas ligadas à sua árvore genealógica lá no passado e que radia coisas negativas até hoje. Manda para mim seu sobrenome, tá bem? O nosso telefone 862232. O código de Salvador é 071
a operadora, código de Salvador 071 9918 62232, tá bem? Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Subiremos ao altar, porque amanhã é quarta-feira, é dia de jejum. Oração, dia de desenrolar o rolo, dia de quebrar as maldições. Amanhã, um dia abençoado por Deus. Então, anote o meu telefone, o zap, o WhatsApp, 07199186232. Deus abençoe vocês aí em Barroso, Barbacena, São João del Rei. Deus abençoe vocês aí no Vale do Aço, em Minas Gerais. E ao povo bonito que me acompanha, também de Arapiraca, Palmeira dos Índios, em Alagoas. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo aí na bela Teresina, cidade, eu não conheço a capital do Piauí, Teresina, mas segundo o que eu estudo, é uma cidade linda de um povo hospitaleiro. Deus abençoe. Ao povo de Marabá, Deus abençoe. Deus abençoe o sul do Pará. Muitas pessoas ali também nos assistindo nesta linda e abençoada terça-feira. Graças a Deus. Olha, pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária, pedindo oração, oração, oração. Estamos aqui para orar, orar, orar. E não estou sozinho. Eu tenho mais de 8.000 pessoas amanhã em jejum e oração. Também na sexta-feira, também no domingo. O povo aprenderam a orar. As pessoas aprenderam a orar e a jejuar, tomando posse destas armas que faz as muralhas de Jericó caírem por terra. A Tânia da Conceição, nossa secretária, Valdir José dos Santos, Zacarias Francisco dos Santos, Ademar Júnior, Aelson Filho, Ana Rita dos Santos, Andressa Salles, Anésia dos Santos França, Antônio Mário, Ariane Vitória, Caroline Portugal, Denivaldo Nascimento, Edivaldina Barros, Elisângela da Silva Ramos, Elza Marques, Erasmo Santos, Fabiano das Neves, Gidalva Pereira, Itaraci Fernandes, Ivanildo Vieira, Jorge Batista, Lília Nascimento, Marcelo dos Santos, Maria Costa Santos, Maria da Conceição Pessoa, Maridalva Vieira, Maísa Portugal, Norma Lúcia Cunha, Oswaldo Miranda, Renata Costa, Roberto Carlos Braga, Rosimeire Nascimento, Silvia Ribeiro. Foram pessoas que telefonaram pedindo oração, pedindo jejum, pedindo a cobertura espiritual. E nós estamos na oração, nós estamos na fé, nós estamos no caminho, nós estamos na visão, porque a nossa visão é a visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique conosco, tá bem? Daqui a pouco nós estaremos pregando a palavra de Deus, orando pelo povo. Nós vamos ouvir o primeiro hino e quero oferecer este hino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos vocês que formam esta cadeia de preces conosco. Abra o seu entendimento, abra o seu coração, aleluia!
Vamos ouvir esta bela canção. Quero oferecer aos ouvintes de perto e aos ouvintes de longe. Deus seja louvado. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia.
Cruzeiro da Bahia. Falando do amor de Deus. Espírito Santo. Dizer bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe a diaconisa Naná Castro, que está nos assistindo pelo Facebook. Deus abençoe. Anita Costa, Rita Calmon, Deus abençoe 2 vezes Calmon. Manda para mim o seu sobrenome, sim, estaremos orando. Catarina Carlos, é muito lindo dizer bom dia, Espírito Santo. Pastora Catarina, Deus abençoe, filha de Abraão. Anita Costa, Deus abençoe. Pode mandar para mim uma mãozinha, um foguinho, um ok, tá bem? Qualquer parte do Brasil, você assistindo Bom Dia Espírito Santo, nesta terça-feira, para nós aqui em Salvador é feriado antecipado, segundo o decreto do prefeito, mas estamos na fé. Almira Silva, Deus abençoe, bom dia, Espírito Santo. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta, amanhã é o grande dia para nós, também amanhã parece-me que é um feriado antecipado, eu acho que hoje, ontem, hoje e amanhã, sim, são feriados antecipados aqui em Salvador, e nós temos que aproveitar estes feriados antecipados para estarmos na presença de Deus. Maria Linhares, bom dia Espírito Santo, amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira? Não, terça-feira é hoje. Está enganada, Linhares, viu? Segunda-feira foi ontem, filha. Ai. Deus abençoe, Anita Costa, Minervina Rebouças, Deus abençoe. Rita Calmon, essa quarentena às vezes tira a pessoa até do ar. Até do ar a gente fica meio lá. Valtécio Silva, vaso de Deus, evangelista nosso, já levantando pela manhã, esse aí levanta pela manhã. Também a bebezinha dele chora, ele tem que levantar. Né, Valtécio, Deus te abençoe, filho. 99186232. Vocês podem me mandar uma mensagem digitada. Alex Oliveira, estou em Açoilândia, Bispo. Açoilândia, onde fica isso, Alex? Deve ser interior da Bahia. Deus abençoe. Sandra Salles, Alê, de qualquer parte, pode me mandar um foguinho, uma mãozinha, porque amanhã é dia de jejum e eu subirei ao altar levando o seu pedido. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você imagina o que é o poder da oração de mais de 8.000 pessoas em jejum? Faremos um rombo na atmosfera espiritual. Amanhã é dia de subir ao altar, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, para abençoar o povo de Deus. Aparecida Fagundes, pastora Cida, de Juiz de Fora, Deus te abençoe, filha de Abraão, aí na minha querida e linda Juiz de Fora. O meu abraço ao missionário Bispo Wilson, a sua esposa, pastora Graça, a Abraão, a toda a família do missionário Wilson. Marinês Linhares diz, eu sei que hoje é terça-feira. Mas você disse que era segunda-feira. Deus abençoe o povo de Juiz de Fora, Barbacena, São João del Rei, toda esta região aí da zona da Mata Mineira. Deus abençoe. Rita Calmon, peço oração pela nação brasileira, é verdade, precisamos orar muito pelo Brasil. Ontem eu estive reunido com os nossos pastores e meditamos na palavra de Deus quando Jesus lamenta sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Tivemos uma reunião de oração, oramos pelo Brasil. O Brasil nunca precisou tanto de oração como nestes dias agora. Misericórdia, parece que uma nuvem tenebrosa pairou sobre o nosso Congresso. É tanta confusão em Brasília,
é tanta discórdia, é tantos poderes brigando entre eles. E às vezes nós que entendemos o mundo espiritual, precisamos orar e amarrar o valente e profetizar que o Brasil é de Jesus. Então vamos orar pelo Brasil, sim, pelo presidente, pelos ministros, pelo Supremo Tribunal Federal. Estes homens precisam da nossa oração, porque eles não entendem o mundo espiritual, eles entendem o mundo da lei, mas o mundo da lei de Deus, quem entende somos nós. Vaneide Rosália pedindo oração, Rita Calmon, Anita Costa, pode continuar me mandando foguinho, pode continuar me mandando ok, porque amanhã eu subirei ao altar de Deus. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. A porta da igreja não está fechada. Graças a Deus, porque aqui na Bahia nós podemos fazer reuniões, cultos para 50 pessoas em cada culto. Isto é bom. Amanhã são 6 cultos. A igreja não está fechada. Às vezes aí a sua congregação está fechada, então venha para a casa da bênção. Venha amanhã para a casa da bênção, venha pegar o santo óleo gratuitamente. Algo que eu já faço há 41 anos, para você se ungir a boca de quem é viciado, ou fala palavrão ou mentira, ungir carro, moto, ferramentas de trabalho, ungir pessoas enfermas. Amanhã é dia da entrega do santo óleo, o azeite de oliveira, consagrado no jejum, na profecia e na revelação, para você usar como arma contra as astutas ciladas do diabo. Amanhã, distribuição do óleo. Aparecida Fagundes ligando para nós, Deus abençoe. Família Fagundes, meu pai chamava João Fagundes de Oliveira. Deus abençoe aonde tiver um Fagundes. Deve ter alguma raiz ligada à genealogia do meu pai, da mãe do meu pai. A mãe do meu pai chamava Fagundes, também tinha este sobrenome. E meu pai chamava João Fagundes de Oliveira. Deus abençoe todos os Oliveiras, todos os Fagundes, e ainda tem o sobrenome da minha mãe, Bandoni, porque o pai dela, italiano, veio, meu avô, lá de Lucca, sul da Itália, aos 9 anos, com meu bisavô, Daniel Bandoni. É importante abençoar o sobrenome e quebrar as maldições herdadas. Amanhã é um dia poderoso. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado uma doença degenerativa. Quem sabe o espírito da morte prematura tem batido em sua porta, hein? A separação, o divórcio, a depressão, a solidão, espírito da gula, da obesidade, da ansiedade, espírito do câncer, o espírito da morte prematura. Você está aí com a sua vida toda arruinada, derrotada, perturbada, desorientada, com a sua vida cheia de montanhas e de gigantes desafiando. Então amanhã é dia da cirurgia divina. A imposição de mãos, o santo óleo, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Catedral da Benção, Largo das 7 Portas, 446. Patrícia Bottini, lá da Itália, comunicando comigo. Deus te abençoe, Patrícia. Você, seu filho, seu trabalho aí na Itália, filha. Anita Costa, Sandra Salles, Alê, Deus abençoe. Pode mandar para mim um ok, um foguinho, tá bem?
uma mãozinha, Deus te abençoe. Então amanhã é um dia poderoso, a igreja estará em jejum para combater um bom e autêntico combate. Amanhã, quarta-feira. E amanhã será mais um feriado antecipado aqui em Salvador. Hoje, por exemplo, ontem comemoramos o São João. Está tudo lá do avesso. Hoje está comemorando o dia 2 de julho. Olha, o dia 2 ainda está longe. De julho. Ainda tem mais ou menos 60 e poucos dias. Então hoje comemora o 2 de julho. Amanhã eu nem sei qual é a 8 de julho. Amanhã é 8 de julho, Conceição da Praia. Misericórdia. Então, antecipar os feriados. Então aproveite o feriado de amanhã, você que é ponto facultativo, você que estará aí em um feriado sem ter, venha para a igreja amanhã, receber a imposição de mãos deste missionário, receber o frasquinho com óleo gratuito, a oração da fé, para que esta murrinha, esta coisa ruim, saia das suas costas, esta hemorragia, este nódulo que apareceu em sua tireoide, em seu fígado, em seu intestino, esta febre, esta chikungunya que te pôs entrevado em cima da cama, venha para a igreja. A casa da bênção é conhecida como pronto-socorro espiritual. É, igreja de milagres. Alguém está falando amanhã é 8 de dezembro. É uma confusão que arrumaram, não é, Almira? Roberto Creon Mendes é um magrelo, é o nosso vigilante lá da sede. Ele, Cacá Pessoa, oração pela minha família. Sou Carlos da ilha de Itaparica. Deus abençoe a ilha de Itaparica, a ilha de Maré. A Naná está falando ali para mim. A Naná não, a Rita Calmon. Peço oração pela minha vida sentimental, para que Deus consente tudo que está em desenrole. Tem uma pessoa na minha vida, amém. Estarei orando, filha. Aparecida Fagundes, glória a Deus, Fagundes, glória a Deus. Você é da Bahia ou você é mineira? Diga para mim, tá bem? Deus abençoe. 9918-62232. Pode mandar para mim uma mensagem através do aplicativo WhatsApp. Lembrando que amanhã é dia de cura divina, libertação. Venha de Uber, venha de táxi, venha caminhando, mas venha para a igreja amanhã, porque é quarta-feira e o sinônimo para nós é cirurgia divina, oração, oração, oração e jejum. Lembrando que nós estamos em cadeia com a rádio online em Natal, ICBRN, Rio Grande do Norte. Estamos falando para toda a região metropolitana de Natal. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês que me ouvem pela rádio aí de Natal. Amigos, a paz do Senhor missionário, a paz Gildete, Deus te abençoe. Vocês podem acessar a minha página, atenção, no Facebook, está aberto para todos, Daniel de Oliveira. Alguém diz ali para mim o Renato Alonso. Alonso, hoje eu acertei seu nome, não é? Eu estava falando Afonso, mas é Alonso. Missionário, olhe por mim, estou com ansiedade. Tem 2 noites, estarei orando, filho. Fique na paz, viu? Deus abençoe a família Alonso. Vaneide Rosália, eu creio na unção com o santo óleo. Amém. O óleo é uma das 7 simbologias do Espírito Santo. O óleo é abençoado, está na Bíblia. Cacá Pessoa, a paz do Senhor Bispo. Peço oração sobre livramento
em todas as áreas financeiras. Sou Carlos da ilha de Taparica, Veracruz. Deus abençoe, Carlos. Deus abençoe Cacá Pessoa, em nome de Jesus. Olha, então amanhã é um dia abençoado. Vocês podem entrar em minha página, Daniel de Oliveira, tá bem? Pelo Facebook. Ou ICB Bahia, entendeu? Ou também Catedral da Bênção Bahia, 3 páginas, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Você vai ter aí as mensagens, e pelo YouTube também. Vocês vão ter mensagens do missionário Daniel, apóstolo Jair de Oliveira, muitas fotografias, muitas coisas boas, hinos, tá bem? E dê lá o seu ok, para que possamos ter aí centenas de pessoas conectadas em todo o Brasil. 99186232, Anicristo, a paz do Senhor Bispo, amém. Mas hoje eu quero meditar com vocês em Daniel, capítulo de número 5. Patrícia de Bottini já está nos ouvindo lá na Itália. Deus te abençoe, Patrícia. E toda a sua família, seu filho, sua casa, aí nesta terra linda, mas não é a sua terra. Você é paulista e é abençoada. Deus te abençoe. Catarina Carlos, ore pelos meus filhos Josué, Enéas, meus netos Ludmila, Davi, Arthur, Juiz de Fora. Deus abençoe. Cida Fagundes, sou de Minas Gerais, Juiz de Fora. Família, e por Paulo Oliveira, Jequié. Amém, tá vendo? Que esta Fagundes é mineira, sabia. Deus te abençoe, Almira Silva. Mas a palavra de Deus está aberta em Daniel, capítulo de número 5, que fala sobre o banquete de Belsazar. Vamos dar outro título a esta mensagem: o carnaval de Belsazar. Carnaval que veio da Babilônia. A Babilônia era lugar de confusão. E tudo aquilo que é confusão é festa da carne, é um carnaval. Mônica Santos dizendo ali, Daniel 5, é isso aí, Mônica, liga aí. Maria José dos Anjos Pinheiro, Francisca Ferreira Silva, amém. Então Belsazar, filho de Nabucodonosor, que governava a Babilônia, terra da confusão, e lá já havia os carnavais, as orgias, os swings, os striptease, todo tipo de coisa carnal, profana, mundana, satânica e diabólica. Belsazar, ele ofereceu um carnaval, uma festa que se transformou em um carnaval. Maria José dos Anjos Pinheiro, Deus abençoe. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Bebeu vinho na presença dos 1000, encheu a cara de goró, como diz aqui na Bahia. Ele e todo o seu governo carnal e profano, Hilda Ramos. Deus te abençoe, Hilda. E Belsazar deu uma festa profana, carnal, porque a Babilônia era lugar de confusão, Nabucodonosor era o invasor, apesar que tinha alguma permissão de Deus, mas um homem mau e o seu filho foi terrível, o Belsazar.
carnal, profano, swing, striptease, pederastia, lesbianismo, orgia, que entristecia Deus. E a Bíblia diz que, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para beberem neles reis, seus grandes, suas mulheres e meretrizes e concubinas. A festa rolava, o carnaval era animado, a bebida estava presente, o swing, o striptease, o nudismo. E Belsazar, para parecer vaidoso, mandou buscar, misericórdia, os vasos sagrados que o seu pai havia roubado do templo em Jerusalém, da casa de Deus. As bacias, os cálices, as taças, os copos, que era consagrado ao altar de Deus. E Belsazar manda buscar, para zombar do Deus de Abraão, para zombar do Deus de Isaque, para zombar do Deus de Moisés. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colherá. E eles bebiam vinhos e zombavam do Deus de Israel. A blasfêmia contra Deus, o pecado contra Deus. Aí Deus levantou do seu trono, porque estava havendo na terra uma orgia, uma blasfêmia, uma idolatria aos deuses do paganismo, a Mamon, a Momo. O pecado rolava naquela festa e mandou buscar os vasos sagrados. Então trouxeram os utensílios de ouro que fora tirado do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam deles o rei, seus grandes, suas mulheres e meretrizes. Blasfêmia contra Deus. O que é de Deus é santo. Por isso que o dízimo é santo, por isso que o altar é santo, por isso que as cadeiras da igreja, os sofás, os microfones, a bateria, os teclados, é santo, porque foi comprado com dízimo e oferta e consagrado ao uso na obra de Deus. E se você pega alguma coisa da igreja e desvia para outro ambiente, você está roubando, e não roubará o homem a Deus, porque com maldição sois amaldiçoados. Até um ventilador que é da igreja, não é seu, e nem de seus filhos, e nem da sua mulher que está sentindo calor em casa. Será que você entende o que eu falo? Mas eu peguei para uso, não para blasfêmia, pastor. Respeita o que é de Deus. Por isso que o dízimo é santo. Por isso que os utensílios da casa de Deus são santos. O que é seu é seu. O que é do altar, ao altar pertence, seja oferta, seja moeda, seja um relógio de ouro, seja uma aliança. Se é para Deus, a Deus pertence. O maior pecado de Belsazar foi tocar naquilo que era de Deus e não pertencia a ele.
Ele poderia ter continuado com a sua orgia, mas a hora que tocou nas coisas sagradas, Deus levantou do trono. Misericórdia, misericórdia. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Idolatria. Na mesma hora, tericanta lebala xiriandecais, apareceram os dedos de mãos de homem que escrevia defronte do catiçal da estucada parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, seus pensamentos turbaram, suas juntas e lombos relaxaram, seus joelhos batiam um ao outro. Deus habita no meio dos louvores. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele está presente. Mas aonde tem orgia, aonde tem pecado, entra, porque o pecado fede. O roubo, a mentira, o adultério, a pornografia, a idolatria fede. E Deus é Deus de perfume, de essência verdadeira. Por isso que nesta festa profana de Belsazar, Deus não entrou ali, ele mandou a ponta dos seus dedos e escreveu a sentença de Belsazar. É uma mensagem linda. E a hora que a sentença foi escrita, misericórdia, Belsazar tremia, os cálices caíam das mãos, houve uma choradeira, uma tremedeira, um silêncio, porque dedos de mãos de homem escreveu a sentença. Mene, mene, tekel, Pérez, em aramaico. A língua de Deus. O rei tremia. Agora ele tremia. Agora ele não blasfemava, ele tremia. Ele se sacudia todo de medo. Mas a sentença estava escrita. Misericórdia. A lei estava determinada por Deus. O rei mandou chamar os bruxos. O rei mandou chamar as feiticeiras. Eles olhavam para a escritura e diziam: isso não é para nós. A gente não entende esta língua. Nós não entendemos este idioma. E o rei ficou apavorado, porque vocês comem da minha mesa, e na hora de me mirar o resultado das não podem. Até que entra a mãe dele, fala: meu filho, não se tem um rapaz diferente, que no tempo do seu pai, ele deu interpretações, ele revelou enigmas, ele tem o espírito dos deuses. Daniel, manda chamar Daniel. Daniel estava orando, com a janela aberta em direção
a Jerusalém, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam no círculo de oração. Eles não estavam naquela festa. Aquilo não era para eles. Eles tinham aliança com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram da tribo de Judá. Eles eram da tribo que veio Jesus. Tericanta lebala xiriandecais. E o rei falou para Daniel: eu vou te dar presentes. Eu vou colocar uma cadeia de ouro em seu pescoço. Você será importante se você me der a interpretação. Daniel olhou para ele e disse: os teus presentes fica com você mesmo. E dê a quem você quiser. Eu não estou aqui por causa de presentes. Daniel não era discípulo de Balaão. Daniel não era pregador de prosperidade e de avareza. Daniel tinha um compromisso com Deus de Abraão. Daniel tinha uma aliança com Deus. E ele fala: eu vou ler. Eu vou dar a interpretação, porque você mexeu com Deus de Israel. Você tocou na menina dos olhos de Deus, Belsazar. Aí veio a sentença, Belsazar. A fatura chegou, porque a fatura chega. Você pode pecar, 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 mas um dia a fatura chega. E Deus deu a Daniel a revelação daquela escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Daniel capítulo 5. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. O teu reino acabou, Belsazar. O governo do teu pai, Nabucodonosor, acabou aqui. A Babilônia, o local mais importante do Oriente, será tomado por um outro povo. A sua bênção acabou, Belsazar. Você blasfemou contra Deus, você pecou, você adulterou os vasos sagrados, você errou, Belsazar. Daniel estava na oração e no jejum, e por trás dele Sadraque, Mesaque e Abednego. Os ministros e deputados e governadores ali presentes naquela cerimônia profana de blasfêmias, aquele carnaval, aquela festa da carne, naquela Babilônia confusa, veio a sentença de Deus. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, misericórdia. Pesado foste na balança de Deus e achado em falta. Alguém diz que Pedro tem uma balança, mas quem tem a balança é Deus, que é o dono do mercado da vida. É Deus quem tem a balança. Pesado foste na balança e achado em falta. Misericórdia. Com Ezequias foi diferente. Ezequias tinha crédito com Deus. Belsazar não. Belsazar estava em falta. Como está a sua vida com Deus?
Tem crédito ou está em falta? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Pesado foste na balança e achado em falta. E a terceira palavra, interessante, que os astrólogos, os adivinhadores, os idólatras, os feiticeiros, não conseguiram ler e nem dar a interpretação, porque ali não era coisa para bruxos, era para servos de Deus, que tinha a revelação do Espírito, e só tinha um ali, Daniel, que era vidente, que não se misturava com a mesa do rei, que tinha uma vida separada para com Deus. E veio a terceira palavra. Só Daniel entendeu estas palavras, era em aramaico, a língua dos seus pais. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura. Ele não queria, mas o rei deu aquela púrpura para ele, aquela vestimenta, que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço. Ele foi honrado, porque ele honrou a Deus. Quem honra a Deus, Deus honra ele. Quem respeita a Deus, Deus respeita também as decisões daquele homem ou daquela mulher. Então mandou Belsassar que vestisse, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, Belsassar foi morto. Salário do pecado, da blasfêmia, é a morte. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E este Dário aqui, amou a Daniel. Respeitava Daniel como homem de Deus. Pode ver que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Dário foi lá pela madrugada e disse: eu sei que o teu Deus te protegeu. Isto quer dizer o quê, missionário Daniel de Oliveira? Que a blasfêmia, a orgia, o carnaval, o swing, todo tipo de blasfêmia faz Deus assinar a sentença. Será que você entende o que eu estou pregando? Entende sim, porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitas coisas que o Brasil vive hoje veio da Babilônia, do Egito, da mitologia, dos atabaques, de tanta prática idólatra e feticista. Aí vem a sentença de Deus às vezes. Mas ainda existe Daniel nesta terra. Ainda existe Marta. Ainda existe Joquebede. Ainda existe Ana. Ainda existe Samuel. Ainda existe Isaías e Ezequiel. Por isso que a Bíblia diz que o espírito de Elias estava sobre João Batista. A mesma unção, a mesma força, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma virtude, a mesma plenitude. Sai dela, povo meu, da Babilônia. Onde tiver uma confusão, saia dela.
venha para Jesus, alinha sua vida com Deus, caminha com o Senhor. Estamos no fim. O fim está batendo em nossa porta. Não é tempo mais de brincar de ser cristão. É tempo de sermos verdadeiros cristãos, pequenos cristos. Tá bem? Leiam hoje Daniel, capítulo de número 5. Leia também Daniel 6. Você que está aí nesta quarentena, neste feriado forçado, leia. Mande esta mensagem para os seus parentes e amigos, para que eles alinhem a vida com Deus. Porque a Babilônia, às vezes, está na sala da sua casa, no seu coração. Mas faça uma aliança com Deus. Tá bem? Vamos aproveitar os 5 minutinhos que temos. Vamos falar com Deus de Daniel. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora. Obrigado, Jesus, pelo domingo, pelas almas que ganhamos. Pela segunda-feira, ontem, pela reunião administrativa de oração que tivemos. Eu abençoo o dia de hoje, terça-feira, este feriado forçado, a quarta-feira amanhã, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Te agradeço pelo mês de maio, 41 anos de Casa da Bênção Bahia. Obrigado por este mês. Dai-nos um junho abençoado e um julho de excelência. Que a mão do Senhor nos ajude poderosamente. Que esta palavra de Daniel, capítulo 5, possa encontrar guarida em muitos corações. Porque a Babilônia, a orgia, o pecado, está sempre diante de nós. Mas a aliança que temos contigo nos dá a graça de sairmos fora de todo tipo de Babel. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que me ouvem por esta cadeia de rádios. Eu oro por aqueles que me assistem pelo Facebook, em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. Aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, chega a presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, pelas crianças, pelos estudantes, pelo trabalhador do campo e da cidade, pelo motorista de ônibus e de táxi. Eu oro por aqueles que estão mandando para mim uma mensagem através do WhatsApp 9918-62232. Eu oro por aqueles que estão me mandando o sobrenome para amanhã subir ao altar e apresentar diante de ti. Oro pela família evangélica, católica, espírita. Esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa que foi diagnosticada com coronavírus, esta pessoa que foi diagnosticada com câncer, com úlcera, com tumor, com mioma, com cisto,
que a mão de Deus opere e cure. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda morte prematura, toda depressão, todo AVC, todo mal, saia, suma e desapareça. Que a mão de Deus esteja através da minha mão, abençoando esta vida e libertando deste cativeiro. Eu repreendo o demônio da idolatria, da feitiçaria, da magia, do esoterismo, do ocultismo. Que estas vidas recebam a bênção de Deus, em nome de Jesus. A Babel, a Babilônia, que está nesta mente, neste coração, saia, saia, em nome de Jesus. Esta pessoa que perdeu o ânimo, que perdeu a fé, que é uma ovelha ferida da casa de Israel, que ela volta para Jesus enquanto há tempo, porque o salário do pecado é a morte. Eu oro por aqueles que me ouvem, lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, aqueles que me ouvem lá no sul de Minas, aqueles que me ouvem no Pará, no Piauí, no Maranhão, em outros países, lá em Caruaru, lá em Codó, lá em Iguatu, no Ceará, aqueles que me ouvem lá em Uberlândia, Araxá, Conselheiro Lafayette, Poços de Caldas, que a mão de Deus os envolva. Lá na minha querida Três Corações, Barbacena, Boa Esperança, Lavras. Eu oro por esta pessoa que está orando comigo, no isolamento, por causa de uma quarentena. Que morram os vírus, os germes e as bactérias. Que a febre cesse e que o pulmão desta pessoa seja reconstruído, porque há um banco de órgãos no céu. Que ela volte a respirar normalmente, que ela volte a andar, a alimentar e volte à consciência. Eu repreendo em nome de Jesus este espírito do coma, da morte prematura, que a força da fé que Deus colocou em mim alcance estas pessoas. Aqueles que me ouvem em uma plataforma de petróleo, em um ônibus, em um carro, em um metrô, em um barco de pescaria, em um quarto fechado, que a mão de Deus o alcance. Em nome de Jesus, o Deus de Daniel, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Paulo. Seja repreendido todo o mal destas vidas. Este espírito da morte que bateu nesta família, este demônio do tráfico, este espírito maligno, saia, suma e desapareça. Esta frieza espiritual, este desânimo, que esta pessoa volte enquanto há tempo para os braços de Jesus. Oramos em nome do Pai. Oramos em nome do Filho. Oramos em nome do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Para sempre.
Deus vos abençoe. Receba a paz do Senhor. Tenha um dia abençoado. Tá bem? Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. É online, viu? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo esteja te a igreja. Tá bem? Deus abençoe as pessoas que estão me mandando foguinho. Roberto Gomes, Sulamita, minha filha, Lívia Santos, Rita Calmon, Almira Silva, Jucimeire Santana, é muita gente, Sulamita Oliveira, Vaneide Rosália, Zene Marques, Vânia Silva, Rita Calmon, Maria José dos Anjos Pinheiro, Marinês Linhares, lá de Caruaru, Gildete Rodrigues, Diaconisa Naná, Roberto Gomes. Receba um abraço.